Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Bruno, pra quem não me conhece ou quem ainda não tá familiarizado. E hoje eu tô aqui com um amigo meu, parceiro, irmão, brother, camarada do meu canal Perdendo Views, pra gente falar junto sobre a nova série da Amazon, The Boys. Arthur Mota. Fala, Pipão! Prazer imenso estar aqui com meu amigo Bruno Hemer. A gente tá falando sobre The Boys, uma série da Amazon que estreou ano passado e mostra um mundo onde super-heróis existem e eles são todos como celebridades. A série é focada tanto na vida dessas super celebridades e todo o marketing e propaganda que gira em torno deles, assim como também as consequências que uma vida baseada na imagem e na fama causam na cabeça desses super seres, e num grupo clandestino de pessoas normais que buscam desmascarar esses heróis. Esse grupo clandestino sendo os The Boys do título. A série é baseada na HQ escrita por Garth Ennis, que conta basicamente a mesma história com algumas pequenas mudanças aqui e ali, e que provavelmente vão ficar mais pronunciadas com o passar das temporadas. Mas o nosso foco hoje não é analisar a história, e sim o que uma série como The Boys representa. Arthur Maciel Pereira da Dutra Caminhos do Coração Mota. Me diz aí o teu parecer. Então, o primeiro ponto que você falou em si, sobre a obra do Garth Ennis, que eu acho muito importante a gente falar, são pessoas normais, The Boys do título, que vêm a desmascarar os super-heróis. Eu gosto muito desse contraste, que são celebridades, são aquilo que todo mundo valoriza, né, naquela sociedade, que é mais ou menos o que acontece com a gente na vida real. As pessoas que realmente estão no poder são grandes filhas da puta. Eu posso falar filhas da puta no seu vídeo? Não. Porque o diálogo interessante eu acho justamente esse, né? A série fala sobre o poder, né? Os super-heróis que eles são extremamente poderosos e assim são respeitados. A gente vê isso no Homelander a série inteira. O respeito, entre aspas, que vem em cima do personagem é desse, sabe, não tem como parar esse cara. O problema é quem consegue manipular e assim, bater de frente com ele, né? Você sabe que não tem como um confronto direto e assim usar ele ao seu bem próprio. Mas você tá dizendo que o Homelander na série ele é uma ferramenta de controle social? Cara, eu acho que não deixa de ser, né? Porque primeiro ele mostra um exemplo de bondade, de uma sociedade utópica, do que é certo e o que é errado, o que ele faz acaba sendo correto, como é que você vai duvidar daquela figura, uma pessoa que voa, né? É aquilo, pra você mostrar pra pessoa que tá certa, você fazer um milagre, entende? Entendo. E além dessa parte mais social, né, é um cara que voa e solta raio. Tudo que você fizer contra ele, ele vai se impor. Tá, pelo que a gente tá falando aqui, já deu pra notar que a série ela não se trata de uma história convencional de super-herói. Ela, na realidade, tenta desconstruir o que os super-heróis representam pras pessoas. Mas vamos pensar aqui exatamente o que é esse conceito tradicional de super-herói. Acredito eu que seja aquela figura que ganha um poder muito grande e com isso decide, por livre e espontânea vontade, ou então por algum acaso do destino, ajudar o próximo simplesmente porque ele pode, e que é uma ideia muito bonita, só que já é uma subversão da realidade, porque a gente tem exemplos no mundo real que pessoas com grandes poderes, pessoas que detêm grande poder dentro da sociedade, não são, pelo menos muitas das vezes, proporcionalmente tão boas quanto aquele poder que elas carregam. Fez sentido? Deu pra entender isso? Maravilhoso. Então eu diria que a ideia tradicional de super-herói já é uma subversão da realidade, e a gente fica chocado quando vê algo como The Boys, que pega um ser super poderoso e trata ele como um anti-herói, como alguém ruim, como alguém que finge ser do bem, mas é muito mais próximo do mundo real que a gente vive. Exato, é porque o que você falou é a subversão da subversão. The Boys podia se chamar Vida Real também, né? Rio de Janeiro. The Life. Porque é justamente isso. Muita gente reclama, né, de alguns filmes de super-herói por serem muito infantis. Desculpa, mas uma temática infantil não inferioriza de forma nenhuma aquela obra. Porque precisamos de coisas que conversem com as crianças. É o que você falou, a subversão de uma história de super-herói, por exemplo, é justamente mostrar as pessoas extremamente bondosas que fazem aquilo por livre e espontânea vontade. Pessoas que cheguem num nível inimaginável de coerência dentro das suas escolhas, que são vistas por todo mundo como pessoas boas que vêm a fazer o bem. Únicas pessoas que se impõem a que elas são vilões, e assim conseguindo passar valores. Porque assim, a obra infantil, sendo o mais didática possível, ela tá conseguindo expor suas ideias pro público. E querendo ou não, todo artista, quando vai fazer sua obra, tá querendo expressar a sua ideia. E eu te garanto que uma obra infantil tematizada para as crianças, ela influencia muito e muito mais do que uma obra como The Boys. Eu acho engraçado que o tipo de filme que as pessoas consideram infantil é muitas vezes o filme que é muito colorido, muito cômico, muito engraçado, sem falar de sexo ou qualquer coisa do tipo, ou sem assassinar pessoas, sabe? O Deadpool, ele é adulto porque ele tem sangue e tem piada com sexo. Só que, na verdade, a maior parte do público do Deadpool, dos fãs do Deadpool, são crianças com menos de 15 anos. O que essa pessoa não enxerga é que um filme que é considerado muito adulto, ou não muito adulto, mas algo que um adulto pode ver e não ser bobão ou infantil, tipo o Homem-Aranha do Sam Raimi, é também um filme pra criança. Mesmo tendo elementos de terror ali,
ali, aquilo é um filme pra criança. Ou então filmes como Star Wars, que todo adulto vai no cinema e assiste e faz resenha de sei lá quantas horas aprofundando nas temáticas da força. Star Wars também é um filme pensado pra criança, é um produto infantil de qualquer jeito, mesmo sendo legal de assistir quando você tem 40 anos de idade, ou 30 anos de idade, ou 60 anos de idade. Porque ser infantil, na verdade, é isso que você tá dizendo, é ter valores que uma criança pode levar pro resto da vida. Porque vem esse macaco velho falar, porra, The Boys é muito foda, ele consegue subverter todas as temáticas, conseguiu dar seriedade pra um assunto que já tá batido, que daqui a pouco eles vão desligar a TV e vão continuar vivendo a vida deles como vivia desde sempre, desde que são moleques. Porque aquilo não vai influenciar de maneira alguma, diferente da criança, a criança vai levar aquilo pra vida dela. Já uma obra tão subversiva, tão inteligente como The Boys, não vai acrescentar nada muitas vezes. O que me faz amar pra carambolas, entre aspas, coisas adultas de super-herói, é justamente conseguir atingir um público que tem um pouco de preconceito com a ideia de super-herói. Aquela pessoa que fala, não tenho muita paciência pra esses filmes de herói. Porque o que me faz gostar de super-heróis é justamente a alegoria. O super-herói nada mais é a mitologia dos mundos atuais. A gente usa histórias de super-herói pra passar valores. É tudo uma metáfora. É coisa que artista gosta. É metáfora. Se você tem o poder, você tem uma responsabilidade. Todos nós temos, em algum nível, poderes dentro da nossa vida. E se você pode ajudar alguém, então ajude. Você não precisa grudar na parede pra conseguir ajudar uma pessoa. Todo mundo tem a capacidade de ajudar alguém. Todo mundo é um super-herói do ponto de vista de outra pessoa. Olha que bonito isso. Isso é lindo, rapaz. O que eu gosto muito dessas histórias é que elas consigam tratar de temas realmente muito mais complexos. Por exemplo, você nunca conseguiria falar sobre estupro num filme do Homem-Aranha. Ou pelo menos você falaria de uma maneira muito rasa. Por isso eu acho válido criar algo de novo, entre aspas, mais adulto, de super-herói, pra justamente fazer esse tipo de alegoria, porque as coisas que a gente vê acontecendo no The Boys, as coisas erradas que os personagens com superpoderes fazem no The Boys, não são coisas que, eles só fazem porque eles têm superpoder. O cara não tá simplesmente assediando uma mulher porque ele consegue ficar invisível, ou então porque ele tem guerras. Esses são tipos de coisas que pessoas com poder do mundo real, ou seja, influência, dinheiro, fama, fazem, e a série, ela tá jogando isso na nossa cara de uma maneira satírica. E se você não sabe o que é sátira, assista o vídeo que eu fiz no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá. Justamente pra elevar o ridículo. São coisas que pessoas que não precisam ter superpoderes já fazem. Então se elas tivessem superpoderes, seria ainda pior. Mas a mensagem que ela tá tentando passar é que o nosso mundo real é tão escroto, tão ridículo quanto aquele mundo com pessoas com superpoderes que a série tá mostrando. E isso, de novo, é uma coisa que a gente vê no Watchmen também. E eu gosto que essas obras, elas podem mostrar pra algumas pessoas que vão ter preconceito com algum filme mais simples, mais infantil de super-herói, mostrar que na verdade são só histórias como quaisquer outras. Elas estão passando alguma mensagem, alguma forma de crítica, algum tipo de valor. Não se deixe enganar pela roupa colorida, pela capa, pelos efeitos especiais, ou então pela quantidade de sangue. Então eu acho que o The Boys, ele é o auge daquela frase, não deixe pessoas idiotas famosas, né? Ou estúpidas, pela tradução literal. Estúpido é um falso cognato, tá? A tradução literal não é estúpido. Não? A tradução literal é pindamonhangaba. Mas assim, mesmo tendo falado que eu gosto dessas histórias mais sombrias e agressivas como The Boys, Watchmen, Kick-Ass, por conseguirem trabalhar temas um pouco mais complexos, existe uma complexidade já nos super-heróis clássicos que eu acho muito interessante. Por que o que são os super-heróis do The Boys, no final das contas? Eles são uma paródia direta da Liga da Justiça. Cada um dos heróis ali representa um super-herói da Liga da Justiça muito claramente. O cara que é todo de preto, ele é o Batman, só que de sacanagem. A moça com armadura, obviamente, é uma paródia da Mulher Maravilha. E tem o cara que é o super-homem da parada. É uma mistura de super-homem com Capitão América pelo visual, né? Que é o Homelander, né? Que a gente tava falando. E ele é um personagem complexo pra cacete na história. Puta que pariu esse ator. É um dos caras mais inacreditáveis que eu já vi. As pessoas sentem medo real do personagem por causa da atuação dele. A intensidade com a qual ele se expressa na série é uma coisa inacreditável. Foi basicamente o que me deixou motivado pra assistir a série até o final. Era ver mais cenas com aquele cara, e ele tenta mostrar justamente o que seria o super-homem sobre toda essa visão que a série passa. É um cara com superpoderes que não tem apego a nenhum tipo de humanidade, não tem apego a nenhuma pessoa, ele só tem apego à própria imagem. Todo mundo pra ele não passa de saco de carne ou saco de lama, como ele se menciona em algum momento da série. Só que uma coisa que me decepciona um pouco é a justificativa pra qual eles arranjam pra isso dentro da série, que inclusive é uma coisa que o Marcelo Hessel falou. Vou falar de novo do Marcelo Hessel, deus da crítica aqui no meu canal. Deus! Falei já dele no meu último
último vídeo sobre Batman Eternamente, se você quiser, assista aqui. Ele foi criado dentro de um laboratório e basicamente toda a falta de humanidade dele, toda a psicose que ele tem, ou sociopatia que ele tem, vem de não ter sido criado como uma pessoa e sim ter sido criado como um produto. Só que apesar de ser uma história bem interessante e original, é um pouco decepcionante que ele não seja uma cópia direta do Super-Homem que a gente conhece, porque o próprio Super-Homem, do jeito clássico que a gente conhece, se colocado no nosso mundo real, se colocado sobre uma perspectiva realista, ele já teria motivo suficiente, sem tirar nem pôr detalhe nenhum na personalidade dele ou na criação dele, para ser um sociopata do cacete. Mesmo tendo crescido com todos os valores do mundo, de ser uma pessoa boazinha, de boa índole, ainda assim, ele ser um ser de poder extremo já seria o suficiente pra ele ser completamente corrompido. Porque na vida real, a gente já vê pessoas que são criadas por pessoas boas e ainda assim elas não se tornam tão boas quanto, ou então se tornam mais de alguma forma. Então fica aqui minha crítica a não ter me mostrado exatamente um super-homem pela perspectiva de caralho, eu sou tão poderoso, tão imortal, tão Deus andando na Terra, não consigo me importar com nenhum outro tipo de ser humano. E é uma coisa que eu gostaria de ter visto. Eu gostaria de ter visto o Homelander sobre essa perspectiva. Um homem que simplesmente se tornou sociopata porque ele não tinha outra opção. Ele é uma vítima da natureza, basicamente. Uma vítima de Deus. Que é uma coisa que a série, ela martela muito na ideia, antes de revelarem que os super-heróis, eles são fruto de experimentos de laboratório. Eles batem muito na tecla de super-heróis serem naturais. De Deus ter dado essa dádiva a eles. Então eu queria muito ver essa perspectiva de, caramba, eu simplesmente nasci assim, sendo incapaz de ser morto por qualquer tipo de arma humana. Não existe ninguém igual a mim no mundo. Eu não consigo agir de outra forma senão ser um completo babaca. Alerta de choque ao Bruno. Há um ano atrás fizeram um filme exatamente assim. É que eu não ouvi Brett Burner, mas disseram que é ruim. É bem ruim, cara, bem ruim. E além do Homelander, meu amigo Mota, tem um outro personagem na série que eu gosto muito, e ele vai ser polêmico aqui. O Profundeza. Esse nome é maravilhoso, né, cara? Por que eu gosto dele? As pessoas vão achar esse polêmico. Ah, você gosta desse personagem? O que eu acho desse personagem é que ele representa muito bem o tipo de discussão que uma versão adulta de super-heróis pode trazer. Afinal, ele começa a temporada se mostrando uma figura completamente detestável, e ao longo da temporada você pode chegar a sentir pena dele. Eu, pelo menos, senti. Eu acho que é o maior sentimento que aquele personagem traz, é pena, e não raiva. E não é por ele ser um cara bonitinho, ficando triste com as coisas que acontecem nele, mas por ele ser completamente patético. E, infelizmente, todos nós temos aquele lugar dentro da gente que faz a gente conseguir se identificar um pouco com o cara que é completamente patético. Eu acho que o que a série traz é que esse cara, ele só é assim por ser uma figura completamente frustrada, infeliz e estúpida. Ele é o cara que todo mundo zoa, ele não tem nenhum tipo de amigo, não tem ninguém que ama ele é uma pessoa deformada. A cena que mostra ele sem camisa, com as guelras, é uma coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. Nenhum ser humano em sã consciência teria vontade de transar com aquele cara. Ele é algo que as pessoas olhariam e sentiriam repulsa. Então é óbvio que é o jeito que ele arranja pra conseguir algum tipo de satisfação sexual é através de agressão. Eu não tô dizendo que ele é um coitadinho e que ele merece passar a mão na cabeça, não é isso. Mas a série, ela mostra que esse tipo de pessoa que comete esse tipo de atitude, ela é insuficiente. Não existe ninguém que sinta amor por ela e acaba restando a ele só isso. Inclusive, na série, a gente vê que a única pessoa que sente alguma vontade de transar com aquele cara é também uma agressora sexual. É uma pessoa que estupra ele, no final das contas. Acaba criando um arco perfeito pro personagem. No primeiro episódio ele tá estuprando e no último episódio, ou num dos últimos episódios, ele tá sendo vítima de uma situação muito parecida. Considerações finais, Arthur Mota, e talvez expectativas pro futuro da série e da humanidade também. A humanidade não muito positiva. Cara, eu tô um pouco receoso com a série. A série me surpreendeu positivamente demais. E eu tenho medo de muito abaixo do que eu queria pra uma segunda temporada da série. Deles não saberem continuar aquela história que, de certa forma, terminou um cliffhanger, mas ela terminou tão bonitinha, né, cara? E eu tô muito feliz, Bruninho, você ter me chamado aqui. Espero aparecer mais vezes. Eu pretendo trazer mais convidados, assim, pra esse canal. O Arthur Mota e eu, a gente tem várias coisas juntos, assim, no canal Perdendo Views, né? Que é o canal que a gente faz junto. Sim, além dos nossos 2 filhos. E nossas 6 mulheres, nossas 6 esposas que compartilhamos. Poliamor que chama. Mas nada disso vocês podem ver porque a gente faz amor em segredo. O que vocês podem ver são os vídeos do canal Perdendo Views, que tá aqui, tá aí aparecendo pra vocês. Se inscrevam lá, vejam tudo. Eu não sei mais o que falar disso. Segue o Instagram do Perdendo Views. Arroba Perdendo Views. Segue meu Instagram, Arthur_Mota. É isso? Não, eu duvido que seja isso. Não faz o menor sentido, mas ok. Arthur_Mota, isso não é. Eu falei isso de novo. Caralho, agora que eu vi. Tá, é isso. Underline Arthur, Mota. Tá bom. Underline Arthur, Mota. Ok. Por que não seria? Tudo bem, tá tudo aí pra você. Tá, foda-se, tchau.